Olá, olá! Bem-vindos ao Nutrir Descomplicando. Aqui eu falo sobre emagrecimento, sobre diversos ângulos para descomplicar esse assunto para você que está aí. Eu sou a Gladys, nutricionista, e hoje o assunto é glúten, lactose e frutose em relação ao emagrecimento. E algumas perguntas que a gente vai responder, sobre as quais a gente vai conversar nessa live de hoje são: leite inflama? Glúten inflama? Frutose engorda? Cortar todos esses elementos ajudam no emagrecimento? Então, se alguma dessas questões te traz dúvidas, fica aqui comigo porque a gente vai conversar sobre isso, tá bem? Então, olha só, gente. Antes, tá? Antes de começar, eu quero saber de você que tá aí. De você que tá aí assistindo, seja ao vivo, seja gravado. O que você pensa sobre isso? Deixa nos comentários pra mim. Você que tá aí acha que realmente cortar glúten, cortar lactose, cortar frutose, que isso tudo ajuda no emagrecimento? Comenta pra mim, tá? Vamos conversando a respeito desse assunto. Quem quiser também, quem estiver chegando aí ao vivo, quiser compartilhar essa live, fica à vontade. Quem estiver assistindo esse conteúdo gravado e achar que tem alguma coisa relevante aqui, pode compartilhar também. E ainda, gente, antes de começar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sou dona da verdade, tá? Eu vou trazer todos esses assuntos baseado em muito estudo, baseado em muita pesquisa, baseado em muita experiência clínica e pessoal também. E discordâncias são bem-vindas, porque discordando a gente cresce também, né? Então, respeitar outros pontos de vista são importantes para mim, sim. Então, todo mundo e todas as opiniões são bem-vindas, tá bem? Então, olha só. Vamos começar o nosso assunto, né, gente? Acho que falar sobre glúten, falar sobre lactose são pontos importantes. E eu percebi que eu estou sem os meus fones. Deixa eu colocar aqui os fones, porque isso melhora a qualidade do nosso áudio, tá? Então, deixa eu só colocar aqui rapidinho e a gente já continua falando sobre glúten, lactose e tudo mais. Pronto, prontinho. Muito bem. Vamos lá, então. Deixa eu passar pra cá. Gente, glúten, lactose, frutose, né? Antes eu poder responder as perguntas que eu fiz, se leite inflama, se glúten inflama, se frutose engorda, eu preciso contextualizar um pouquinho isso, né? Pra gente entender sobre o que a gente tá falando quando a gente fala em glúten, lactose, frutose, o que significa glúten, lactose, frutose e que impactos isso vai ter também na nossa saúde, no emagrecimento, de uma forma geral. Então, para quem estiver aqui, quem não souber direito, acho que quem não souber o que significa, acho que é uma forma também de se inteirar mais do assunto e não sair fazendo coisas aí que a gente não sabe se são ou não adequadas para nós, tá? Então, primeiro, assim, entender que a lactose, ela é um açúcar presente no leite, tá? Um dos elementos do leite vai ser a lactose, tá? E é naturalmente presente no leite. Oi, oi! E esse açúcar, né, a lactose presente no leite, ela vai ser metabolizado, esse açúcar ele vai ser metabolizado por uma enzima chamada lactase, tá? E eu vou só contextualizar um pouquinho o que são esses três elementos para a gente poder depois entender se retirando eles da nossa alimentação realmente o emagrecimento é potencializado ou não, tá? Então, só para a gente contextualizar isso um pouquinho. Frutose, tá? Frutose também é um açúcar, só que a frutose ela é um açúcar predominantemente encontrado nas frutas. Só que também a frutose, quando ela é isolada, ela acaba sendo um ingrediente adicionado em produtos alimentícios produzidos pela indústria alimentícia. Então, a frutose, prestem bem atenção nisso, tá?
ela pode ser também adicionada em alimentos como balas, doces, guloseimas, tá? Vai ser usado também como adoçante de bebidas industrializadas e frutas industrializadas também, tá? O glúten, tá? O glúten não é um açúcar como a lactose e a frutose. Só que o glúten ele é uma fração proteica, tá? Uma proteína que vai ser encontrada, o glúten é encontrado predominantemente em alguns alimentos, como o trigo, o centeio, a cevada, tá? Tem quem fale que a aveia tem glúten, só que a aveia, gente, naturalmente, ela não contém glúten. O que acontece é que a aveia, às vezes, ela passa pela contaminação cruzada e acaba podendo, assim, ser contaminada não, né? Mas ficando em silos onde outros cereais que continham glúten estiveram antes e pode, sim, acabar que algumas pessoas que sejam intolerantes a glúten não tolerem a aveia por causa desse contato, tá? E aí também, prestem bem atenção, o glúten, ele também pode ser usado isoladamente para ser acrescentado, tá? Em alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque a função do glúten é trazer elasticidade e textura para o pão. Vamos tentar fazer um pão com uma farinha sem glúten, por exemplo, ou um bolo com uma farinha sem glúten. Não dá, não cria liga, não dá elasticidade, não dá textura. O glúten, essa proteína, tem essa função. Então, a indústria também usa glúten, tá? Em molhos, molhos cremosos, né? Balas, embutidos, sorvetes, temperos prontos. Então, tá? Só para contextualizar, vocês entenderam que a indústria, além da lactose e da frutose existirem naturalmente lactose no leite, frutose nas frutas, a frutose é isolada e adicionada em alimentos industrializados ultraprocessados. Da mesma maneira, o glúten, que é naturalmente presente na farinha de trigo, na cevada, no malte, no centeio, também pode ser isolado e acrescentado em produtos alimentícios ultraprocessados. Essa informação é importante, gente, porque a partir dessa compreensão, a gente vai conseguir compreender como esses alimentos, esses nutrientes estão relacionados com o processo de emagrecimento, de inflamação e tudo que diz respeito a isso, tá? E agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, tá? É mito ou é verdade, né? Ai, bichinho aqui. É mito ou é verdade que vocês com certeza ouviram falar: Gladys, mas a lactose, o ser humano é o único mamífero que continua bebendo leite após o desmame. Ouviram isso já ou não ouviram isso? Me contem aqui, sim ou não? É verdade, tá, gente? De fato, os seres humanos, eles acabam, com o passar do tempo, após o período de lactação, a gente acaba produzindo em menor quantidade aquela enzima que eu falei há pouco, chamada lactase, que é a enzima responsável por quebrar a molécula de lactose e para a gente conseguir fazer a digestão desse açúcar, tá? E tem algumas pessoas onde o declínio dessa produção de lactase vai ser muito grande, restando em torno de 10% dessa produção. Ah, ouvimos isso sim. Restando em torno de 10% dessa produção, o que significa que essas pessoas cuja produção de lactase é reduzida a 10% da sua capacidade, né, em relação ao período de lactação, essas pessoas, elas possuem uma lactase não persistente, tá? E essas pessoas, elas vão sim desenvolver intolerância à lactose, tá? Aos produtos derivados do leite também. E existe uma outra situação, tá? Porque nem todo mundo vai desenvolver sintomas relacionados à intolerância à lactose. Porque olha só, algumas pessoas, alguns adultos, eles vão continuar produzindo lactase, não da mesma maneira como na época em que estava em período de lactação, né? Tomando leite ali no início da vida. Mas vai continuar tendo uma produção ainda de até 70% da capacidade e consegue tolerar facilmente o leite, sem
desenvolver sintoma nenhum em relação à tal da lactose, tá? E isso tudo que eu tô falando é importante, gente, para contextualizar a relação disso com o emagrecimento. É muito importante ter esse conhecimento para conseguir a gente vincular isso à questão do emagrecimento depois, tá? Então prestem atenção. E quem tiver aqui, já clica ali no aviãozinho, manda essa live para outras pessoas para a gente poder ir conversando a respeito desse assunto, tá? Então, assim, tenho certeza que também vocês já ouviram falar, ou já falaram, ou já fizeram o seguinte. Gladys, eu cortei o glúten, eu cortei a lactose e a minha barriga desinchou. É ou não é? Deixa pra mim nos comentários. Quem já passou por essa situação ou ouviu alguém comentando? Ah, mas eu cortei o glúten, cortei a lactose e eu senti um desinchar assim na região abdominal. Né? O que acontece, gente? De fato, tá? Glúten e lactose são dois elementos que vão gerar fermentação no nosso intestino. Essa fermentação, ela pode levar a um aumento de gases, por exemplo, tá? E a gente sentir, sim, um inchaço na região abdominal devido a isso. Quando a gente elimina esses dois elementos da nossa alimentação, não vai mais haver essa fermentação. Logo, a gente percebe a região abdominal desinchar. Só que isso não significa que nós emagrecemos. E tampouco significa que a gente tenha perdido peso. Nós só não estamos fermentando dois elementos com alto potencial fermentativo que vai gerar uma certa sensação de inchaço. Isso também não significa que você que cortou glúten, lactose e sentiu esse desinchaço era intolerante ou sensível ao glúten ou à lactose. Estão entendendo isso que eu tô trazendo, gente? Tá fazendo sentido isso para vocês? E aí vocês vão me dizer assim, tá, Gladys, tudo bem, mas hoje em dia nem é mais leite que tem na caixinha. Hoje em dia é tanta porcaria que tem na caixinha, nem é mais leite. E então também não vale a pena ficar tomando, porque não tem nutriente, porque... Tá, concordo, tá? De fato, tem muita coisa não. Mas sim, passa por um processo de pasteurização, ultrapasteurização, vai receber algum estabilizante. Mas também não é nesse sentido que a gente fala, né? Que as pessoas falam. É no sentido das fraudes que a gente já viu acontecendo em relação ao leite, a gente fica ressabiado de tomar leite, porque a gente não sabe o que de fato a gente está tomando. Se tem leite ali mesmo, se são só outros produtos adicionados que fica numa cor parecida com leite, enfim, né? E aí eu preciso dizer uma coisa pra vocês, tá, gente? Eu nem defendo o consumo de leite e nem abomino o consumo de leite. Eu, Gladys, consumo, tá? Mas isso faz parte da minha vida, da minha realidade, das minhas possibilidades, enfim. E eu não abomino também. Quem quer tomar, quem não quer tomar, cada um tem os seus direitos de escolher. Só que assim, vamos lá às nossas perguntas, tá? Para eu não entrar muito nessa discussão e acabar a gente perdendo o fio da meada. Vamos entrar na nossa discussão, tá? Cortar glúten, cortar lactose, cortar frutose ajuda a emagrecer? O que vocês acham? Quem tá aí? O que vocês acham? Emagrece? Só que tô lá querendo emagrecer, não tô conseguindo, já fiz muitas coisas, já tentei várias coisas que não deram certo. Vou cortar glúten, lactose e frutose, que aí eu vou emagrecer. O que vocês acham? Existe essa relação? Emagrece mesmo? Vocês já viram alguém que fez isso e deu certo e deu resultado? Me contem, tá? Me contem, por favor, porque eu quero trazer o meu ponto de vista aqui e eu gostaria muito de saber qual é o ponto de vista de vocês também. E também, se conhece alguém que tem interesse nesse assunto, manda ali no aviãozinho, manda essa live. Manda essa live pra poder interagir com a gente, tá? Então eu vou responder. Cortar esses itens emagrece? Não. E a resposta é tão enfática assim, Gladys? É. E eu vou explicar para vocês. Acompanhem aqui a minha explicação para vocês entenderem por que eu digo que cortar glúten, lactose e frutose não é sinônimo de emagrecimento. Por quê? Primeiro,
Porque quando a gente corta glúten, lactose e frutose, nem sempre e não necessariamente nós estaremos mexendo nas calorias da nossa alimentação. E se a gente for pensar friamente no emagrecimento, ele está justamente e diretamente relacionado com isso, com calorias. O tanto de calorias que a gente consome e o tanto de calorias que a gente gasta vão dizer se a gente vai ganhar peso, engordar ou perder peso e emagrecer. Isso é fato, tá? Só que assim, é claro, é óbvio, gente, que a gente não vai olhar para o emagrecimento de uma forma tão rasa, de uma forma tão simplista. Porque emagrecimento, embora seja relacionado com calorias, vai muito mais, a gente precisa analisar muito mais profundamente essa situação. Como, por exemplo, pensar no porquê a gente escolhe o que a gente escolhe comer, né? Por que a gente escolhe o que a gente escolhe em certas quantidades? Por que a gente escolhe o que a gente escolhe em certa frequência alimentar? Porque tudo isso vai fazer parte, gente, da construção de padrões alimentares. E os padrões alimentares estão relacionados também com o nosso comportamento alimentar, tá? E é isso que leva a gente a ganhar peso, a engordar. E engordar tem a ver com acumular o quê? Gordura corporal, tá? E como que a gente acumula gordura? Consumindo calorias em excesso. Então a gente volta lá na base primordial do emagrecimento, o consumo excessivo de calorias. Por isso que eu tô dizendo para vocês, gente, que cortar glúten, cortar lactose, cortar frutose não é sinônimo de emagrecimento, porque a gente pode muito bem estar cortando esses nutrientes da nossa alimentação, mas não estarmos atentos às calorias totais que a gente ingere, à qualidade da nossa alimentação e ao nosso estilo de vida, ou seja, não vai mudar nada em relação ao emagrecimento. Aí vocês vão me dizer assim, mas e aí as pessoas que passam mal com glúten, com lactose, com frutose? As pessoas, gente, aqui a gente está relacionando esses 3 elementos com o emagrecimento, tá? Eu não estou dizendo que todo mundo pode ou que todo mundo deve consumir esses itens. Não, vai ter pessoas, existem pessoas que sim, que precisam eliminar. Por uma questão de saúde, por uma questão de necessidade, porque realmente apresentam sintomas relacionados ao consumo desses nutrientes, sintomas sérios, ou são diagnosticadas com algum tipo de alergia, com algum tipo de intolerância. Aqui a gente está relacionando esses elementos só com o emagrecimento, tá? É uma raiz do emagrecimento que a gente está vinculando aqui com esses 3 aspectos, ok? Não estou dizendo que todo mundo pode consumir. Sim, pessoas alérgicas ou intolerantes precisam de fato eliminar. E agora prestem muita atenção, tá? Para a pergunta que eu vou fazer para vocês. Leite inflama? Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Deixem para mim nos comentários. Leite inflama? Porque isso está sendo muito difundido, né, gente? A gente ouve falar demais que leite inflama, que leite faz mal, que leite cria muco, que leite prejudica, né, as funções aéreas, respiratórias pela questão do muco. Já ouviram falar disso? Então deixa eu responder para vocês. Leite inflama? E por que eu tô falando isso? Porque a gente relaciona essa informação de que leite é inflamatório ao emagrecimento. E aqui existe um equívoco, tá? Então deixa eu explicar para vocês. E quem está acompanhando a live desde o início já pegou toda uma introdução que eu fiz para entender a partir de agora o que eu tô dizendo. Quem não pegou desde o início, depois quando assistir gravada, assiste tudo para entender o porquê que eu vou trazer essa resposta. Leite inflama? Sozinho não. Sozinho, leite não inflama. Como assim, Gladys?
eu não sei mais, estou intolerante ao leite. Quando a gente está intolerante ao leite, sim, existem cuidados, né, necessários para combater os sintomas, para amenizar, inclusive, os sintomas. E uma das possibilidades é a dieta de exclusão da lactose, que às vezes, assim, quem é intolerante à lactose, não é ao leite, tá? Que a gente é intolerante à lactose, que é um açúcar presente no leite. Ou nós somos alérgicos às proteínas do leite, principalmente a caseína, tá? Quando a gente é intolerante à lactose, a gente tolera, né, às vezes, alguns derivados lácteos. Iogurtes, às vezes, é possível tolerar, alguns queijos é possível tolerar. Por quê? Porque os iogurtes e os queijos, como por exemplo a ricota, a mussarela, de uma forma geral, eles vão ter um retardo do esvaziamento gástrico em função da presença de gorduras e proteínas. E isso faz com que a gente consiga tolerar pequenas doses de lactose. O leite integral também, muitas vezes, é mais bem tolerado do que o leite desnatado, porque a gordura presente no leite integral faz com que o esvaziamento gástrico seja mais lento, mais demorado e o organismo consiga lidar com aquela lactose presente ali, tá? Só que para o emagrecimento, cortar lactose não funciona. E leite, de uma forma geral, não inflama. Leite não inflama sozinho. Gladys, como assim leite não inflama? Todo mundo tá falando aí que leite inflama, que tem que cortar leite, que leite é horrível, que leite faz mal. Meu Deus, o que eu faço? Eu gosto de leite. Tá? Então, olha só. Gente, a não ser que sejamos alérgicos ou intolerantes, o leite não inflama sozinho. O que inflama é uma alimentação baixa em nutrientes, rica em alimentos ultraprocessados, pouca hidratação e um estilo de vida sedentário, falta de atividade física e excesso de gordura corporal. A gordura, sim, a gordura tem potencial pró-inflamatório. Então, olha só, a gente tá lá martirizando a lactose e a gente tá com, vamos supor, tá? Estamos com excesso de peso querendo emagrecer. Vou cortar a lactose, que o leite inflama. Não, é a gordura corporal que inflama, não é o leite. Então, às vezes a gente tá culpabilizando o leite, só que a gente tem uma alimentação rica em ultraprocessados, bebe pouca água, não faz atividade física, bebe álcool, bebe refrigerante, come um monte de guloseima, mas é o leite que inflama. Não, não é o leite que inflama. É todo um contexto alimentar que inflama. É o excesso de gordura corporal que inflama. Tá fazendo sentido isso para vocês? Quem concorda comigo, coloca aqui. Deixa nos comentários. Quem não concorda, deixa também. Que todos os pontos de vista são bem-vindos, tá? Próxima pergunta que eu falei que eu ia responder. Glúten inflama? O que vocês acham? Glúten inflama? Vou responder. Não. Glúten não inflama sozinho. Se você não é intolerante ao glúten, não tem doença celíaca, o glúten não vai te inflamar. E a gente vai buscar a mesma resposta para a lactose. O que é que inflama então? Uma alimentação desequilibrada, baixa em nutrientes, rica em alimentos ultraprocessados, com pouca ingestão de água e um estilo de vida sedentário. Isso inflama, porque isso gera excesso de gordura corporal. E a gordura é pró-inflamatória quando em excesso. Existem níveis de gordura também que são necessários para o nosso organismo. Mas em excesso é pró-inflamatório. Então não é o glúten que me inflama, Gladys? Não é o glúten que inflama. Olha que legal isso. E aí vem também, gente, a questão da frutose, não é? Vocês não ouviram falar já muito por aí que frutose em excesso engorda, que frutose em excesso faz mal, que frutose é perigoso? Então eu vou perguntar para vocês.
Frutose engorda? E aí vocês vão se lembrar que lá no comecinho dessa nossa conversa eu expliquei que a frutose é um açúcar naturalmente presente nas frutas. E também é um açúcar que pode ser isolado e adicionado em alimentos ultraprocessados, como balas, molhos cremosos, frutas industrializadas, bebidas adoçadas. Então, a frutose pode ser adicionada aqui, em alimentos ultraprocessados. E a resposta para a pergunta, frutose engorda? Adivinha qual é? Não! A frutose proveniente das frutas que a gente consome não engorda. Pra gente, quando isso está dentro de uma dieta, de um padrão alimentar adequado. Então, se a gente tem um padrão alimentar adequado, uma alimentação rica em nutrientes, equilibrada, e a gente consome frutas, tem um estilo de vida não sedentário, um estilo de vida ativo, a frutose das frutas não faz mal nenhum. Olha que paradoxo, às vezes a gente deixa de comer fruta por medo da frutose, mas a gente toma refrigerante, a gente toma bebidas adoçadas artificialmente, a gente come sorvete. É muito paradoxal isso, a gente começa a ter medo da frutose das frutas, mas e a frutose adicionada nos alimentos ultraprocessados que a gente não sabe que tem frutose lá, a gente continua consumindo. E não é de propósito. É porque tem tanta informação vindo hoje das redes sociais que fala lá, a frutose engorda, a frutose faz mal. Só que não explica que não é a frutose das frutas que faz mal. Que é a frutose que é adicionada nos alimentos ultraprocessados, açucarados, doces que faz mal. Isso sim engorda. E, gente, pra gente ter uma super dosagem de consumo de frutose a ponto dessa frutose fazer a gente engordar, a gente teria que comer muita fruta, excessivamente, além das calorias já ingeridas de todo o restante de uma alimentação. Então, não faz sentido a gente pensar que frutose das frutas engorda num cenário real, onde muitas vezes a gente vai consumir 2 frutas por dia. Então, como que a frutose vai ser responsável por fazer a gente ganhar peso, engordar? Quando muitas vezes a gente consome 1, 2 frutas por dia só. Aí a gente já cortou glúten, já cortou lactose, já não tá comendo fruta e não está emagrecendo. É ou não é verdade isso? Não é um belíssimo sinal de que não é essa a questão, gente? Concordam comigo? Me contem aí. Já sabiam disso? Sobre a frutose que eu acabei de falar? Então, assim, gente, eu sempre digo que eu respeito muito, tá? A individualidade. Muito mesmo. Então, assim, se a pessoa quer cortar a lactose da alimentação dela, quer cortar glúten da alimentação dela, porque acha que de alguma forma aquilo ali não tá fazendo bem, não tá legal, ok. Pode cortar, não tem problema nenhum. Mas aí aqui precisa entrar uma coisa que eu acho muito importante, que é coerência. Coerência por quê? Às vezes a gente demoniza a lactose e vai dizer que o leite inflama. E lactose não faz bem e leite inflama. E aqui, gente, de novo, o contexto aqui é emagrecimento. É isso, tá? A gente tá vinculando a emagrecimento. Não a pessoas intolerantes ou alérgicas, tá? Ou que tem alguma outra doença inflamatória intestinal ou alguma outra questão a ser resolvida, tá? Eu tô aqui vinculando ao emagrecimento e é importante a gente deixar isso bem claro, porque eu vejo isso acontecer muito na clínica, tá? Então, vinculando ao emagrecimento. Vai cortar esses alimentos, tem todo o direito de fazer isso e eu ajudo até a orientar como fazer. Só que eu não posso deixar vocês acreditarem que cortar esses elementos da alimentação vai ser responsável pelo emagrecimento.
porque não vai. Às vezes a gente corta a lactose da nossa alimentação, deixa de tomar o leite lá todos os dias, porque pensa que lactose faz mal e leite inflama, tá? Mas aí chegou férias de inverno, tá frio, vai para algum lugar, aí toma um chocolate quente, com bastante açúcar, com leite, com chantilly. É o leite que inflama daí, gente? Não! É o açúcar que a gente adicionou, é o excesso de calorias que vai fazer mal. Sabe? Às vezes a gente corta o glúten da nossa alimentação porque o pão foi demonizado. Meu Deus, não pode comer pão porque pão tem glúten, porque pão faz mal, porque pão e vamos lá. Briga com o pão, coitado do pão, né? E a gente corta o pão porque tem glúten, porque é pão, né? E deixa de comer pão. Mas aí chega o fim de semana e a nossa cervejinha do fim de semana tá garantida, a gente não abre mão. Só que na cerveja, lembra que lá no início da live eu expliquei onde que existe glúten? Não tem glúten no trigo, na cevada e no malte? O que é usado para fazer cerveja, gente? Então vai ter glúten. Ah, eu posso tomar uma cerveja sem glúten? Posso tomar uma cerveja sem glúten. Mas isso não vai te ajudar a emagrecer, porque a cerveja não vai ter glúten, mas vai ter álcool e vai ter calorias. Então não é cortando o glúten que vai emagrecer. Agora, se vai cortar o glúten, corta de verdade o glúten, em todos os sentidos. Corta o glúten a partir do pão, corta o glúten a partir da cerveja, corta o glúten de bolo, de tudo. Corta o glúten. Coerência. Não faz sentido, gente, a gente acreditar nas costas do leite, da lactose, do pão, do glúten, das frutas, da frutose, a responsabilidade pelo emagrecimento. E aí a gente faz bagunça. Tira o glúten só de algumas coisas, dos alimentos que são demonizados. Mas daí tem de outros a gente não abre mão. Então precisa haver essa coerência para que haja o emagrecimento, porque de novo, emagrecimento não vai ter a ver com glúten, lactose e frutose, vai ter a ver com o tanto de calorias que a gente consome e muito além disso, antes. Por que eu escolho isso nessas quantidades, nessa frequência? Por que eu como desse jeito? Tá? Vocês estão muito quietinhos. Me falem. Não coloca a culpa na cerveja. Não é culpa da cerveja, não. É a gente, só, né? As nossas, bem legal essa colocação. Porque como eu disse antes, não demonizo o leite, não demonizo o pão, não demonizo a cerveja, não demonizo o vinho, a carne, não demonizo nada disso. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Agora, se eu estou escolhendo não ingerir glúten, poxa, né, gente? Demonizo o pão, mas existem outros alimentos com glúten que eu consumo sem... Aí, olha o que acontece, né? Aí a gente não vai lá no fim de semana, faz um churrasco com cerveja, pão com salsichão e cerveja, que é muito comum aqui na nossa região, né? Fazer um salsichão com pão e cerveja. A gente toma um montão de cerveja e come um pedacinho de pão, passa mal no dia seguinte. A culpa vai ser do pão. Não vai ser do excesso de comida, não vai ser da cerveja, vai ser do pão. Porque o pão tem glúten. E o glúten é o vilão de tudo. Gente, eu tô rindo assim porque esse assunto ele é muito polêmico, ele é muito complexo, né? Mas é mais ou menos por aí que a gente acaba, né, fazendo. Eu adoro vinho. Ai, vinho é bom mesmo, né? Vinho não tem glúten, mas tem álcool, né? Então tudo precisa ser avaliado também. Isso que eu tô falando assim da coerência é importante, tá, gente? Se a gente tá falando de emagrecimento, tá? Então, olha só. O emagrecimento precisa, como eu vinha falando antes, ser visto de uma maneira muito mais abrangente do que simplesmente categorizar vilões e mocinhos desse processo. Porque não existe um único alimento que vai ser responsável por fazer a gente emagrecer e também não existe um único alimento ou nutriente que vai ser responsável por nos fazer engordar, ganhar peso, tá? E isso precisa ficar muito claro,
na nossa vida, porque senão a gente se martiriza e sofre a vida inteira tentando encontrar o responsável pelo nosso ganho de peso ou pelo nosso emagrecimento. E na verdade existe sim um responsável. Aqui, ó, nós mesmos. Nós somos e nós precisamos assumir a nossa parcela de responsabilidade em relação à nossa alimentação, aos resultados que a gente está buscando. Precisamos assumir sim, tá? Gente, isso tudo que eu vim falando vai nos levando assim a algumas conclusões, tá? Algumas conclusões importantes. E eu quero ver se vocês vão concordar comigo, tá? Nem toda distensão abdominal é em função da lactose. Nem toda disfunção. Existem várias outras questões, vários outros distúrbios gastrointestinais que podem causar distensão, excesso de gases, má absorção. A gente não pode acreditar tudo nas costas do leite e da lactose, tá? Lembrando que o nosso contexto aqui é emagrecimento, tá? Assim como nem toda reação alérgica da pele é relacionada ao glúten. No contexto, lembra? Que a gente tá sempre falando num contexto. Aí deu bolinha na pele, é glúten. Vou cortar glúten. Mas tá faltando nutrientes de todas as fontes. Não come uma fruta, não come uma salada, não bebe água, não faz exercício. Por que vai ser o glúten? Se existe todo um contexto que não tá equilibrado. Por que a gente acredita tudo no glúten? Deu uma coceirinha, deu uma bolinha, é glúten. Gente, não é. Pode ser, mas não necessariamente será. A gente precisa olhar para toda a nossa alimentação, como eu venho dizendo. Precisa olhar de uma forma muito mais abrangente. Eu tô bem hidratada? Eu tô comendo frutas na quantidade adequada? Porque agora vocês já entenderam que frutose das frutas não engorda. Quando dentro de um contexto equilibrado. Então não dá assim, aconteceu isso, bom, é o glúten, é a lactose, tá? Essa, a avaliação da nossa alimentação como um todo e do nosso estilo de vida vão ter uma influência, um impacto milhões de vezes maior, tá? E a gente precisa saber disso para não generalizar. E eu não tô generalizando. Não tô dizendo nem que ninguém precise eliminar o glúten, lactose e frutose, e também não tô dizendo que todo mundo tenha que consumir isso. Não é isso, mas eu quero trazer essa leveza, tirar esse peso das costas, porque às vezes, gente, eu vejo assim muitos pacientes sofrendo com isso, porque estão querendo emagrecer e já cortaram glúten, lactose, sentem falta do pão e sentem falta do leite, e isso está sendo um martírio e não emagrece. Mas não precisa ser assim. A gente precisa se olhar, se entender como que é a minha alimentação, como que é o meu estilo de vida, o que eu posso melhorar. O que vocês acham disso? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Concordam comigo? Discordam de mim? Né? Eu sou nutricionista, gente, eu vejo isso acontecer diariamente, assim, né, com os meus pacientes. Então, para conseguir emagrecer, realmente a gente precisa assumir a nossa parcela de responsabilidade dentro disso. E assumir a nossa parcela de responsabilidade é justamente olhar para as nossas ações, olhar para as nossas escolhas alimentares, olhar para o que eu como, como eu como, quando eu como. É muito importante entender isso, né? E tentar não responsabilizar o glúten, a lactose, a frutose, a genética. São fatores que podem ter uma pequena influência no nosso emagrecimento, mas não vão ser o grande responsável. Sozinhos, não. Inclusive, sobre genética, tem conteúdo aqui na minha página, tem conteúdo aqui no canal, bem bacana sobre genética para entender qual a influência real da genética no emagrecimento. Então,
deem uma olhadinha aqui que tá postado e tá muito bacana, tá? Porque tentar a vida toda ficar eliminando glúten, eliminando lactose, eliminando frutose é desgastante. Porque, como eu vim falando, não são sozinhos os responsáveis pelo fato da gente engordar. Tá, gente? E sei lá, saber disso eu acredito que seja importante, porque talvez, assim como eu, vocês que estão aí assistindo, também gostem de um pão. Também não sintam problema nenhum quando tomam leite, mas estão querendo emagrecer. E não precisa cortar o glúten, cortar o pão, cortar o leite, cortar o arroz. Agora, o arroz não é nem lactose nem glúten, mas é o carboidrato. Não precisa cortar isso. Porque lembra que existem outros fatores muito mais relevantes que a gente precisa olhar, que eu expliquei há pouco para vocês. Então vamos supor, não, mas eu já tenho uma alimentação muito equilibrada, eu como muitas frutas, eu bebo muita água, eu faço atividade física e eu tô a fim de tirar o leite agora, eu quero tirar o leite. Ótimo, vamos tirar o leite, mas essa precisa ser uma escolha sua. Algo que você sinta que você vai conseguir fazer, começar e manter sempre. Não só de segunda a sexta com o leitinho de cada dia e lá no fim de semana se jogar no sorvete, no chocolate quente, nos fundes da vida. Eu tenho uma alimentação ótima, eu tenho um estilo de vida legal, eu como muita fruta, muita verdura, tomo bastante água e eu quero cortar o glúten. Vai me fazer mal cortar o glúten? Nenhum. Mas ele não vai ser responsável pelo emagrecimento. Agora, eu gosto de falar sobre a coerência. Eu vou cortar o glúten por quê? O que eu tô buscando? Eu quero buscar, talvez, sentir menos inchaço. Eu já expliquei aqui porque às vezes a gente sente inchaço em relação ao glúten na região abdominal. Já expliquei o que é que inflama. Então, se eu vou cortar o glúten, preciso saber por que eu vou cortar o glúten e manter essa decisão sempre de domingo a domingo. Não adianta, não vale a pena cortar o glúten de segunda a sexta e no sábado e domingo se jogar na pizza, no lanche, na cerveja, que vai ter glúten também. Ou comer o lanche com pão sem glúten. Se é para emagrecimento, gente, não vai fazer sentido. Porque as calorias continuam as mesmas. E é importante saber que é o consumo total de calorias em blocos de dias que vão fazer a gente emagrecer ou não. Tendo lactose ou não tendo glúten ou não tendo frutose ou não tendo, o total de calorias é o que faz emagrecer. E às vezes a gente esquece disso. E às vezes é muito mais sofrido, exige muito mais de nós eliminar esses elementos, glúten, lactose, frutose. É muito mais sofrido do que organizar pequenas mudanças diárias no nosso consumo de alimentos. E nem sempre é tirar alimentos, às vezes é inserir alimentos. E a gente acaba perdendo muito tempo com isso, assim, porque a gente fica acreditando que cortar glúten, lactose e frutose faz emagrecer, aí a gente vai lá, corta, sofre, passa trabalho, gasta um monte de dinheiro às vezes, não consegue emagrecer, perdeu um tempão, quando poderia ter feito ajustes na rotina diária, sem precisar cortar nada e emagrecer com muito mais eficiência. Faz sentido isso para vocês, gente? Podem me falar, deixem nos comentários se concorda, se não concorda. E ó, não sou eu que tô dizendo isso não, tá? Inclusive hoje eu tava revisando, olha aqui, ó. Tá? Isso não são coisas que saem da minha cabeça que eu tô dizendo pra vocês. Olha aqui. Olha aqui. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado com as informações que a gente absorve, tá? Não existe alimento mágico, não existe nem para ganhar peso, nem para perder, tá? E, de novo, o contexto aqui é emagrecimento, tá? E
Nosso corpo, ele é muito impressionante, né, gente? É muito impressionante. A gente precisa olhar para o nosso estilo de vida, a gente precisa olhar para a qualidade da nossa alimentação, porque o nosso corpo é como uma Ferrari. Que tipo de combustível eu tô colocando para dentro dessa Ferrari? Como que eu vou potencializar essa Ferrari colocando um combustível batizado, por exemplo? Não dá, tem que colocar o melhor aqui para dentro. E pode ter glúten, pode ter lactose, pode e deve ter frutose, principalmente frutose das frutas. Que louco, né? Porque assim, eu sei que muitos profissionais discordam desse ponto de vista, mas por que eu trago isso? Antes de mais nada, gente, eu vou considerar sempre o fator humano. Como que eu vou dizer para as pessoas que elas têm que cortar glúten, lactose, frutose? Não é verdade. A gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa olhar para todo o contexto que a gente vive. Qual é o meu contexto? Qual é o meu potencial financeiro? Qual é a minha história? Qual é a minha cultura? Quer emagrecer? Ok. Mas não é cortando glúten, lactose e frutose que isso vai acontecer. Vocês concordam comigo, gente? Me contem. E se não concordam, me contem também. Mas eu preciso dizer isso porque eu vejo as pessoas chegando no consultório apavoradas. Que me disseram, Nutri, que eu tenho que cortar o leite porque o leite me inflama. Não, o leite não te inflama, gente. A não ser que tenhamos alergias ou intolerâncias a glúten, lactose ou frutose. Aí sim, é outra história. Mas para emagrecer, não. Para emagrecimento, a gente precisa olhar para todo um contexto. E esse contexto não envolve só as escolhas alimentares que a gente faz, não. Envolve a nossa rotina, envolve o nosso potencial aquisitivo, envolve a nossa história, a nossa cultura, os nossos desejos pessoais, os nossos gostos. Então a gente precisa se respeitar e não cair na generalização. Lembra quando a mãe da gente dizia você não é todo mundo? Pois é, essa frase faz muito sentido aqui. Nós não somos todo mundo, não. Então não é todo mundo que tem que cortar, muito menos para emagrecer, gente. Entendem? E esse era um recado que eu queria trazer assim para vocês, tá? Que não caiam nessa armadilha, não caiam nessa cilada de achar que tem que ficar cortando essas coisas. Às vezes, para a gente ter um emagrecimento, por exemplo, quem está buscando isso, faz muito mais sentido inserir alimentos como frutas, verduras, comida de verdade, eliminando ultraprocessados em excesso, beber mais água, adotar um estilo de vida mais saudável, e isso sim é eficiente. Não só para emagrecimento, para saúde, bem-estar, qualidade de vida. Tá? Então, finalizando essa nossa conversa, gente, eu trouxe esse assunto realmente porque eu vejo no dia a dia que é algo que confunde muito, que é algo que assusta muito, que é algo que deixa, às vezes, a gente perdidos, assim, no meio de tudo isso, sem saber o que fazer, né? E tentando, né, como hoje é relacionado a emagrecimento, tentando emagrecer do jeito errado. E eu digo que o jeito errado de emagrecer é olhar de uma forma muito simplista e muito rasa para a alimentação, olhando só para alguns alimentos, taxando como vilões ou mocinhos desse processo, quando na verdade não é assim. E também a gente precisa olhar de uma forma muito mais profunda para isso, pensar, racionalizar, por que é que eu quero emagrecer, o que isso está representando na minha vida, o que eu estou buscando e como eu vou fazer isso da maneira mais saudável para mim. Porque o meu vizinho cortou glúten, lactose, frutose, fez jejum e deu certo, tudo bem. Foi a escolha dele, no contexto dele, na realidade dele, dentro das possibilidades dele, dentro do que ele
conhece sobre alimentação, sobre saúde e bem-estar dentro do que ele acredita. Você não é todo mundo. Você pode fazer as suas escolhas a partir do conhecimento que você vai adquirindo. E eu tô aqui para compartilhar um pouco disso com vocês, tá? Espero realmente ter ajudado. E ainda, às vezes a gente faz tudo isso, corta glúten, corta lactose, corta frutose e deixa de fazer o básico que dá certo, que é o que a gente falou antes. Introduzir alimentos mais saudáveis, adotar um estilo de vida mais ativo, com hábitos de uma forma geral mais adequados, em relação ao sono, em relação ao manejo do estresse, em relação ao manejo das emoções, em relação a como a gente pensa sobre os alimentos, em relação a como a gente pensa sobre saúde, tudo isso vai influenciar, tá? E de novo eu vou mostrar aqui pra vocês, isso não sai da minha cabeça, tá? Isso sai do meu material, que eu consulto sempre, com muita frequência. Olha aqui, tá? Esses aqui eu revisei algumas partes hoje pra falar com vocês. Então, é isso. Gente, se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido pra vocês, comentem. Eu vou deixar esse conteúdo gravado, postado aqui. Compartilhem isso, tá? E qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para, enfim, né? Concordar ou não comigo, porque todas as opiniões são bem-vindas. E eu não estou dizendo que o que eu estou falando é a lei, ou que todo mundo tem que concordar comigo, tá? Mas é pensando sim na saúde e no bem-estar de todos vocês que eu tô trazendo essas informações aqui, pra gente se livrar dessa pressão, desse medo, desse terrorismo que tem sido jogado assim nas redes sociais em relação à alimentação, tá bem? Um grande beijo, obrigada a todos por estarem aqui e eu espero vocês nos meus próximos conteúdos ao vivo e nos gravados também, certo? Um beijão, boa noite!